Olá, vamos introduzir agora a cinemática vetorial. Para tal, nós devemos, no estudo do movimento, sempre escolher um referencial dito referencial cartesiano. O primeiro passo é sempre aquele de escolher um ponto que nós chamamos de ponto de origem do nosso referencial e, em seguida, consideramos três eixos ortogonais entre si, passando por esse ponto de origem, e a esses eixos damos o nome de Z, o vertical, Y e, finalmente, X. No estudo do movimento que nós vamos empreender agora, estaremos considerando o movimento do ponto material, de forma que, no caso do ponto material, a sua posição se confunde com a posição de um ponto no espaço. Ora, digamos que esse ponto tenha coordenadas, por exemplo, x, y e z, quando utilizamos coordenadas cartesianas. De qualquer forma, para identificarmos o ponto P, podemos fazer uso de outras coordenadas, mesmo tendo adotado esse referencial cartesiano. No estudo do movimento, por outro lado, utilizando agora o formalismo vetorial, o que nós devemos fazer é introduzir um vetor conhecido como vetor posição, e esse vetor será identificado pela letra R. R é o vetor posição. O que significa isso? É um vetor que tem como origem a origem do referencial escolhido. E ele termina exatamente no ponto P. É um vetor. Introduzimos agora um vetor conhecido como vetor de posição. Muitas vezes também empregamos raio vetor de posição. E o fato é que, se ocorre o movimento, então esse vetor posição ele é dependente do tempo. E escrevemos R é função do tempo. Para cada instante de tempo, o vetor posição assume um valor diferente. Agora, é curioso porque na cinemática vetorial nós não utilizamos as coordenadas. As coordenadas serão, como veremos, as componentes do vetor posição naquele referencial generalizado. Agora, tendo introduzido o vetor posição, nós vamos introduzir o conceito importante e que vai ser utilizado na definição da velocidade instantânea, que é o conceito de velocidade média. Ora, em se tratando de velocidade média, fica subentendido que ela é calculada para dois instantes de tempo diferentes. Se no instante de tempo t o vetor de posição é r de t, então, num instante subsequente, o vetor de posição será r de t mais ΔT. Ou seja, esse é o vetor de posição num instante de tempo posterior ao tempo t. O intervalo de tempo decorrido é ΔT. Definimos a velocidade, agora estamos falando de velocidade vetorial média.
vamos indicar assim a velocidade vetorial e, como estamos falando da velocidade média, introduzimos essa barra sobre o vetor v, de forma que a velocidade vetorial média, ela é, por definição, igual ao quociente entre as diferenças do vetor posição no intervalo de tempo, t mais ΔT, menos r de t, dividido por ΔT, ou seja, é o quociente entre as diferenças do vetor posição calculadas a diferentes instantes de tempo, dividido pelo intervalo de tempo. Dito de outra forma, nós definimos a velocidade vetorial média como sendo igual ao quociente entre o vetor deslocamento, que utilizamos agora essa notação, ΔR, dividido por ΔT, ou seja, a velocidade média é igual ao quociente entre o vetor deslocamento, calculado para instantes de tempos diferentes, dividido pelo intervalo de tempo. Para avançarmos um pouco mais, nós devemos introduzir o conceito de velocidade instantânea. Agora, o que nós devemos fazer é tomar um intervalo de tempo cada vez menor. Porquanto, se eu tomar um intervalo de tempo cada vez menor, eu estou basicamente me aproximando do tempo t, uma vez que ΔT está tendendo a zero. Ora, o caso limite é exatamente quando o intervalo de tempo tende a zero. Então, eu defino a velocidade instantânea e utilizamos para tal a letra V com uma seta em cima, e essa velocidade vetorial, ela é definida como sendo o limite no qual o intervalo de tempo ΔT tende a zero da diferença R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT. Ou, de outra forma, que é inteiramente equivalente a essa aqui, na medida que esse limite define a derivada do vetor posição com respeito ao tempo, a velocidade instantânea é igual à taxa de variação do vetor posição com respeito ao tempo. E com isso, eu tenho uma definição precisa do que seja velocidade média e do que seja velocidade instantânea. E essa definição não envolve ainda uma escolha específica do referencial generalizado. Para que a gente possa avançar, vamos agora analisar a velocidade média. Agora estamos falando da velocidade vetorial, utilizando o referencial cartesiano generalizado. De que novo referencial cartesiano nós estamos falando? Bom, esse novo referencial cartesiano, ele é constituído por três vetores, ou versores, já que eles têm módulo 1, que recebem o nome de versor K na direção do eixo Z, vetor J na direção do eixo Y e no sentido de Y crescentes, e, finalmente, o versor I. Agora, utilizando esse referencial, o novo referencial cartesiano, eu posso escrever R igual a x vezes I mais
y vezes j mais z vezes k. Portanto, no novo referencial cartesiano, no qual eu tenho um ponto de origem O e 3 vetores perpendiculares entre si, vetores I, J, K, eu escrevo o vetor posição como essa combinação linear de vetores I, J e K, onde esses coeficientes são as componentes do vetor, e no caso, como bem sabemos, essas componentes são as coordenadas cartesianas do ponto no qual está a partícula num determinado instante de tempo. Tendo definido o vetor posição assim, utilizando o referencial generalizado cartesiano, agora, lembrando que x é função do tempo, assim como y também é função do tempo e z também é função do tempo, podemos agora definir a velocidade média nesse novo referencial cartesiano, e essa velocidade média é igual a r calculado no instante de tempo, t mais ΔT menos r de t. Ora, não é difícil, é muito fácil verificar que a velocidade média é igual a x de t mais ΔT menos x de t, a diferença, portanto, de coordenadas cartesianas x dividido por ΔT vezes i mais y de t mais ΔT menos y de t vezes j, e agora dividido por ΔT, mais z de t mais ΔT menos z de t dividido por ΔT vezes k. Tenho, portanto, a expressão do vetor velocidade média em termos de diferenças de coordenadas dividido pelo intervalo de tempo. Ora, para eu definir a velocidade instantânea, basta considerar o limite em que ΔT tende a zero. Ora, tomando esse limite, eu vou obter que a velocidade instantânea no instante de tempo vai ser dada pela derivada da componente x com respeito ao tempo vezes i mais a derivada da componente y com respeito ao tempo vezes j mais a derivada da componente z com respeito ao tempo vezes k. A conclusão é que a velocidade vetorial é tal que a componente x da velocidade vetorial, e vamos designá-la por v índice x, ela é igual a dx dt. Ou seja, a componente x da velocidade é igual à taxa de variação instantânea da componente x. A componente y do vetor velocidade no referencial cartesiano é igual à derivada da coordenada y com respeito ao tempo. Finalmente, a componente z da velocidade é igual a dz dt, ou seja, é a derivada da coordenada z com respeito ao tempo. Então, a cinemática, quando nós utilizamos um referencial cartesiano generalizado, se torna bastante simples, uma vez que as componentes da velocidade são as taxas de variação instantânea das coordenadas.
E com isso, então, encerramos a cinemática nos referenciais cartesianos.